hoje nós vamos ouvir essa história. E eu vou usar aqui, para facilitar a nossa história, eu vou usar o livro sem palavras. Não tem palavra nenhuma aqui escrito, mas a gente consegue entender tudo que está querendo dizer aqui através dessas cores, tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos começar. Então vamos lá. Nós temos aqui, olha, na primeira página. Gente, vocês conseguem me dizer o que é isso? Dá pra ver o que é isso? Ai, gente, isso aí é um castelo. Parece uma coroa se olhar rápido, né? Parece uma coroa, mas eu quis desenhar um castelo, na verdade. Então, vê aí, tenta olhar com calma e vê que é um castelo. Dá pra ver, tio Thales, que é um castelo? Dá pra ver que é um castelo. Sabe por que é um castelo, pessoal? Porque representa o céu. Na Bíblia, lá em Apocalipse 21, tá escrito assim, ó: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Tenta imaginar como deve ser o céu. Deve ser um lugar muito top, porque na Bíblia fala sobre isso. E outra coisa, sabe o que não acontece lá, pessoal? Na Bíblia fala que lá no céu não tem dor. Então a tia Dada não vai mais sentir dor no maxilar. Não vai. Não vai ter choro. Já pensou você nunca mais precisar chorar por nada na sua vida? Não vai ter saudade, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter nada que traga pra gente tristeza. E isso tudo é no céu. Deus criou assim o céu pra gente estar com Ele. Desde lá do começo, Ele preparou o céu para que juntos nós possamos viver juntinhos com eles. Mas sabe o que aconteceu lá no início? Você lembra da história de Adão e Eva? Eles desobedeceram a ordem que Deus deu de não comer o fruto. E aí sabe o que aconteceu? Com a desobediência, olha lá, o pecado entrou no coração das pessoas, olha lá. E eles receberam um castigo de ficar para sempre longe de Deus. Já pensou, pessoal, ficar longe de Deus? E sabe qual é a consequência do pecado? Sabe o que acontece com quem peca? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todo mundo que trabalha recebe um salário no final do mês, não recebe? Então, todo mundo que peca no final de tudo tem um salário. E sabe qual é o salário do pecado? A Bíblia fala o seguinte, ó: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos fazer comigo, ó, bem devagar, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Aí você faz uma cara de espanto, porque isso é muito terrível, gente. Quem pecar ia morrer para sempre, ia ficar longe de Deus. Então preste atenção, faz comigo, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus a gente pode ter a vida de novo e não, olha, ter a consequência do pecado, que é a morte. Mas como assim? Isso mesmo, esse foi o plano de Deus. Ele mandou Cristo, o próprio Filho dele, para morrer no nosso lugar, para receber, sabe o quê? O castigo. Todo mundo que erra merece ser castigado. Quando a gente faz uma coisa errada, a mamãe bate ou bota de castigo, não é mesmo? Então, sabe qual foi o castigo do homem, que foi o pecado? A morte, a separação total de Deus. Mas olha, se a gente confessa os nossos pecados para Cristo, entrega para Ele tudo que a gente fez de errado, sabe o que acontece? Ele limpa o nosso coração e a gente pode ser amigo de Deus novamente. E a Bíblia fala que quando a gente confessa os nossos pecados para Cristo, sabe o que acontece? O nosso coração, pessoal, ele fica tão branco, mas tão branco, que ele fica mais branco do que a neve. Você já viu a neve? Eu nunca vi a neve pessoalmente. Eu acho que é meu sonho, saber poder pegar assim, fazer aquelas bolas de neve, tacar nos outros. Mas eu nunca vi a neve. Mas você já viu aquele gelo que dá no seu congelador? Agora essas geladeiras novas nem dá tanto gelo assim, né? Mas antigamente a geladeira, quando você abria o congelador, tinha um monte de gelo. Quando eu era pequena a gente ficava pegando gelo assim, ó, pra ficar chupando gelo. Ai, que coisa! E a Bíblia fala
que o nosso coração fica mais branquinho do que a neve. Imagina, ele limpa todo. Lembra aqui, olha, por conta do pecado, olha o coração como é que fica. Fica muito, muito sujo, fica longe de Deus. Não tem como ter amizade com Deus com o coração daquele jeito. Por isso que quando a gente confessa os nossos erros para Cristo, olha o que acontece com o nosso coração. Aí sim, Deus aceita de novo ser o nosso amigo, por conta de Jesus. E não termina por aí não. E depois que eu confesso os meus pecados para Jesus, o que acontece? Acabou? Mas é claro que não. A Bíblia fala o seguinte, ó, a gente precisa conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Tia, o que é isso? É continuar sempre estudando mais sobre ele, aprendendo. E olha só o que acontece. O que é isso? Uma árvore, não é? Toda vez que você vê uma árvore, umas folhas bem verdinhas, aquilo ali tem vida. E quando ela tá ali naquele tronco, ela sempre tá com vida. Assim também acontece com a gente. Quando a gente está caminhando, olha só, o tronco é Cristo, né? E a gente indo para a igreja, a gente fala sobre Cristo, a gente aprende sobre Cristo e a gente precisa sempre estar buscando saber quem é Jesus, o que ele fez. Por isso que a partir dessa semana, a partir de quinta-feira, a tia vai estar estudando junto com você sobre a vida de Jesus, o que aconteceu com ele, como que era a vida dele. A gente precisa saber disso tudo, porque como a gente vai seguir a Jesus se a gente não conhece Jesus, pessoal? Se a gente não sabe quem ele foi, o que ele fez, como que a gente vai seguir? Não tem como. Então a tia vai falar sobre a vida de Jesus e a gente precisa crescer conhecendo a Jesus, tá bom? E essa é a história imperdível que o mundo inteiro precisa saber. Sabe por quê? Se as pessoas não ficarem sabendo, com o coração do jeito que fica, porque a Bíblia fala que todo mundo pecou e todo mundo tá afastado de Deus. Todo mundo mente, todo mundo faz coisa errada, não é mesmo? Então tá todo mundo com o coração, ó, desse jeito. Somente quando a gente tem um encontro com a cruz de Cristo, entende que a gente precisa confessar os nossos pecados, o nosso coração fica assim. Então o mundo inteiro precisa saber dessa história imperdível. Por isso que a tia colocou aqui, ó, são as mesmas cores, pra gente poder não esquecer sobre isso, tá bom?